Salve, salve galera! Começando aqui mais um vídeo do Animindu. Aqui, Marcos Rosan, vulgo Minduim na área. Quem tá comigo aqui? Alberto Marinho. E aqui, Márcio Santos. Então vamos hoje aí falar sobre o anime do final da temporada, né? Que apareceu de forma surpreendente. Eu, pelo menos, não tinha conhecimento, né? Eu que gosto aí do tema e tal, mas não tinha conhecimento, mas é um anime aí que meio que veio pra substituir o anime que seria do final da temporada, One Punch, né? Que tá sendo falado, mas não bem falado, mal falado, né? Mas é um anime aí que, pelo visto, vai tomar o lugar dele, né? Que é o Tojima quer ser um Kamen Rider, né? E aí, temos hoje aí o dono do canal, né? O Mindu. Vulgo Minduim. Minduim tá de volta depois de uma saga. Gente, depois que nasce um filho, fica bem difícil de participar de algumas situações aí, cara. Fica muito difícil. É uma nova saga, né? Exatamente, cara. E esse anime aí, cara, quando você recomendou, né, o Tojima, quer ser um Kamen Rider, cara, a princípio, assim, eu tinha pensado, pô, deve ser só aquela pegada do nerd, que queria ser um herói. Basicamente como foi, talvez, eu e vocês aí quando criança, né, cara. O estouro da minha época foi Cavaleiros, né, mano? Pô, com certeza gostaria de ter sido ali um Seiya, um Ikki, ou o de Escorpião, que seria o meu signo, né, cara. E aí eu pensei que fosse algo nessa pegada aí, um cara mais nerd que quer ser um herói. E não é necessariamente isso, né? Apesar dele curtir ali a série do Kamen Rider desde criança, mas ele não é um cara completamente nerd. Tudo bem, ele tinha lá toda a coleção dele lá de action figure e tudo mais e tal, mas você não vê que aquele cara, aquele estereótipo de nerd, né? O cara malhadão, treina, luta bem, ele treinando naquela árvore deixou a marca de porrada ali, você vê que ele atingiu uma média de força que conseguiu detonar até um urso, né? Pelo menos venceu até um urso. Impressionante, né? Pra um nerd, por assim dizer, né? Que não tem esse biotipo forte, né? É completamente o contrário disso. E legal pegar essa série, né? O Kamen Rider. Apesar de que o que a gente assistiu aqui no Brasil, ele equivale ao Kamen Rider 7 e 8, né? Não é nem os primeiros Kamen Rider. Começou mais o Black ali, né? Que puxou mais gente pro Kamen Rider, né? Exato, assim, pra nós a gente achava que eles fossem o primeiro e o segundo Kamen Rider, mas não, ele já era o 7 e o 8º Kamen Rider. A gente teve acesso ao primeiro pelo mangá, que foi pela New Pop, né, se eu não estiver enganado. Isso, New Pop. São 3 edições, aí sim, pude ver o Kamen Rider original, pô, foi sensacional. O nascimento da Shocker, que é o que faz ali os experimentos, transforma os humanos em mutantes animalescos, né? Remonta até o Antigo Egito, né? Aqueles cabeça de falcão, aquela coisa meio animalesca e meio humana. É que é bem diferente, né, do que a gente vê no Tokusatsu, né? A história ali já é mais levada pra comédia, um pouco, né? E a questão de ele ser um mutante, praticamente, né? O Kamen Rider, né? Então ali a história é diferente. E tanto que o Black, ele pega algumas referências dessa primeira história também. E você falou que a referência sua aí de herói na infância era Cavaleiros. Mas não teve nenhum Tokusatsu que você gostava na época? Cara, pô, Jiraiya, com certeza. Putz, Jiraiya acho que mais, porque já tava um pouco com a idade um pouco mais avançadinha ali, talvez uns 7 anos de idade, 6. Uhum. Mas antes disso ainda tinha ali os coloridos lá, que era o Flashman. Era os Isso, Sentais cara. ali. Mas assim, o Jiraiya com certeza, conta da espada, aquela armadura e tal. Pô, pegava aquele cabo de vassoura, simulava de espada. Cara, então assim, o que ele faz, o que ele tá fazendo como adulto, era como a gente se via como criança, né? Putz, cara, e isso que é legal, né? Você pega uma série que, pelo menos que nós aqui assistimos bem, o Kamen Rider ali, e é muito nostálgico pra gente. O legal é que ele vai mostrando cenas do que era na série em forma animada. Está muito gostoso de rever, né? Essa paixão, essa questão dessa vivacidade de uma criança, aquela fantasia do heroísmo, de salvar, sei lá, uma mocinha, uma princesa. Pô, isso aí tá muito gostoso o anime. É quando as crianças acreditavam ainda, né? Isso é exatamente o que você tá falando, nostalgia, né? Porque ele não é que ele é um nerd, né? Até porque na época ali ele é da nossa década ali, né? 80 ali e tal. Isso.
Na nossa época não era questão de nerd, era ser fã de um herói. E eu também na época era Jiraiya, Jaspion, né? E Giban, que eram os principais da época, né? Depois que veio o Kamen Rider ali, que é na manchete, tudo na manchete, né? Que a gente assistia. E veio os Sentais ali, Changeman, Flashman, aí Maskman, essas coisas. Tinha o Charivan também, tinha os heróis solo e as equipes, né? Então, eu acho da hora que o anime tá trazendo isso pra gente, né? Essa sensação que a gente tinha de acompanhar cada episódio, sair na rua logo que acabava o episódio, sentando o cabo de vassoura na cabeça do amiguinho. Tinha, mano, eu vejo isso aí, eu lembro na hora, cara. As máscaras, o do Changeman tinha aqueles escudos que o Changeman tinha e tirava a espada de trás, assim. Do Jiraiya também saiu. Então, cara, ali é full anos 70, 80 e 90, né? Porque muita gente né? pegou 90 mesmo, né? O nosso crescimento aí. E você falou de máscara, cara. A única que eu tive, né? Quando criança não tinha muitas condições, né? Era bem apertado. Eu tive a do Giban, cara. Você comentou aí. Que era o policial. Ele seria o Robocop japonês, né, cara? Era o Robocop japonês, isso mesmo. Mas eu não tinha condição também, não. As máscaras eram da feira, pô. Na feira Não. vendia aqui. Na feira vendia baratinho. Aquelas de plástico vagabundo. Cara. Aí era um cabo de vassoura na cabeça e quebrava a máscara. Mas era da hora, cara. Os caras piravam, mano. E você, Alberto? E aí você teve experiência com qual tokusatsu aí da sua Não, infância aí? eu ia falar, o que eu ia comentar agora, que vai ser até uma heresia. Mas eu acho que eu assisti só a abertura do Kamen Rider, mano. Nossa! Eu assisti mais Lion Man do que Kamen Rider, mano. Lion Man. Aí representou, hein? Aí você até se justificou agora. Mas eu tinha até a carteirinha da Everest Video na época, mano, porque eu assistia de tudo. Não, isso aí é outro nível. Eu só não assistia Kamen Rider, mano, não sei porquê. Mas o anime tá bom. Eu sei. Muita gente não tinha medo dos monstros, cara. Os monstros do Black Kamen Rider eram mais cabreiros, assim, sabe? Tipo. Era, cara, porque comparado a Jasper e Jiraiya, se você olhar os monstros, são tipo uns monstros borrachudos, assim, cara. Nem parece monstro, na verdade. Parece sabe, um fantoche ali. Agora, o jeito que coloca o Black Kamen Rider, se você ver todos os episódios, porra, eu até comentei com o Mindu. Tinha lá um monstro morcego. Monstro que, bom, pô, era bem maquiado, era tudo efeito prático, cara. Realmente parecia um monstro, né? Os próprios os próprios três lá, que esqueci agora o nome. Os três que aparecem logo no começo lá, pra capturar o Isamu, né? Tipo, todos os monstros, assim, eles eram bem maquiados, cara. O primeiro monstro do primeiro episódio, que é um monstro aranha, né? Você vê que ele é todo bem maquiado, não é aquela borracha mostrando parte do braço do dublê que tá debaixo da roupa, né? Que aparecia às vezes no Jasper, no Changeman, né? No Zipper. Mano, mas assim, qualquer outro Tokusatsu eu sei. Eu assistia Cybercops, Machine Man, que ninguém conhece. Difícil. Pô, eu conheço, pô. Machine tinha Man a bolinha é do Facebook. Tinha aquela Patrine, eu assistia também tudo. Só não assistia Kamen Rider. Eu lembro que ele tinha uma moto. Não, duas. Caramba, ele teve duas. Mas não, ele tinha três, né? O Isamu usava uma, aí depois ele, como Kamen Rider, usou uma outra, e depois fizeram um projeto de uma outra, né? E acabou indo também pro Kamen Rider. Mas eu lembro quando eu era pivete, mano, no colégio, o pessoal ficava brincando de Changeman. Aí tinha um pessoal que ficava de Changeman e um pessoal que ficava de Soldados Nos, sei lá o que era. Mano, a gente ficava dando com balhota, fingindo que tava apanhando. É o mesmo esqueminha do anime aí que tá saindo. E as lutas coreografadas, né? Que do Changeman o pé nem pegava e o monstro já voava, assim, já, né? Mano, veio na minha mente agora. A gente dava um soco na barriga do cara, do amiguinho, ele ia dar uma cambalhota pra frente e cair no chão. Igualzinho. Então, isso que eu acho melhor no Kamen Rider. Que o Kamen Rider parecia que o dublê era mais técnico, que a porrada pegava mesmo, cara. Era treta de dublês mesmo. Então, sempre pareceu mais real. Pelo menos ao meu ver. As lutas do Kamen Rider, os monstros do Kamen Rider. E não tinha brincadeirinha no Kamen Rider. Não é igual o Jasper. O Jasper fica brincando com a Henri. No Changeman que tem as piadinhas, piadoca. Não. O Isamu vivia no sofrimento, né, cara? Porque ele queria sempre trazer o Nobuhiko, né? É sempre um sofrimento, cara, que era o irmão adotivo dele, né? E ele tinha perdido o irmão e ele queria trazer ele de volta, né? Então,
Que eu me lembro, cara, poucos episódios tinha ele dando risada, brincando. Quase todos os episódios eram sofrimento, cara. Então eu acho que é por isso que um atraiu tanta a criança na época. Eu acho que era mais os adolescentes, mais um pouco mais crescido ali. E ele é tipo um inseto, né? Um gafanhoto, Kami. É um louva-a-Deus, um louva-a-Deus. É. Tanto que nas traduções, né, o golpe dele era chute louva-a-Deus, né, soco louva-a-Deus, uma pegada assim, que é o inseto que ele foi. Ele fala golpe inseto e o chute louva-a-Deus, né? É sempre baseado nesse inseto. Golpe insecto, o negócio era assim, tinha até um C mudo ali e tal. É. Mas, ó, assistindo o anime, deu vontade de assistir os episódios, né? O Tokusatsu, porque tem o Shocker, né? Eu nem sabia o que era isso. É uma organização, né? E Aí É um exército lá. começou a dar vontade de ver. Só que essa Shocker aí é da primeira. Lá quando ele tá molequinho, que começa no anime, ele tá vendo o primeiro Tokusatsu, né? É o primeiro Kamen Rider ali, né? Então o rival ali era a Shocker, né? e ali eles estão fazendo uma pegada um pouco parecido com aquele mangá do Ultraman, que é a continuação da série original, que é com o filho do Shin Hayata, que seria o Ultraman da época. Cada personagem é uma fase do Kamen Rider. Então, o principal, acho que é o Kamen Rider mais antigo. Vem aquela menina lá, que eu esqueci qual é o nome do personagem dela, já é uma outra saga de Kamen Rider, não é o mesmo do dela. Era como se fosse uma ajudante, nem ajudante, era uma aliada do Kamen Rider ali da geração dela, que eles quiseram incluir mulher ali pra estar lutando ao lado do Kamen Rider. Então aí usou essa personagem quase com o mesmo poder dele, né? Mas você vê que eles têm uma diferença ali de idade. Ele tem a nossa idade, uns 40 anos, ela é de 20 e poucos, 27 anos. Então ela pegou ainda uma outra saga de Kamen Rider, aquele personagem é de uma outra série do Kamen. Sim. Então cada personagem que vai surgir e vai integrar aquele time, com certeza vai ser de alguma fase diferente de Kamen Rider e eles vão se juntar. Muito parecido com o do Ultraman, que você tem o filho do Hayata, que ele seria o Ultraman daquela história, aí vem um outro que é o Seven, aí vem um outro que é um outro Ultra, e vai tendo basicamente todos os Ultras dentro de uma mesma história. Então acho que eles estão fazendo uma pegada muito parecida com esse do mangá do Ultraman. Eles vão pegar ali Kamen Riders ou personagens ajudantes de Kamen Rider de séries distintas e colocar num pacote só. Eu vi às vezes tem os eventos de Ultraman que é um monte de personagem, né? Vem o teatro cheio de Ultraman, tudo diferente. Ultraman Tiga, aí tem o Seven, cara, não vou lembrar todos, é muito personagem. Cara, até agora tá saindo, tá? Agora o Kamen Rider Zets, que é um Kamen Rider novo agora, né? Que é meio que utilizando da tecnologia de transformação baseado em coisas da atualidade. E colocaram ele, e assim, quem não tá acompanhando, eu aconselho, até você, Minuto, também, eu já falei pro Alberto, eles estão fazendo um negócio muito bom com esse Kamen Rider do momento agora, que tá saindo só pela internet, né? Tá saindo no site da Sato Company. Pelo menos os primeiros 5 episódios estão lá. Depois eu acho que tem que ser membro. Mas eles estão fazendo como se fosse um tokusatsu normal, só que com todas as características de um anime, cara. Tipo, tem as mesmas piadinhas que aparecem no anime, o episódio é curto igual um anime, o protagonista é todo engraçadão, igual de um anime também, sabe? Igual o Saitama. Parece que você tá vendo um anime em live action, cara. Puta, eu tô achando muito louco, cara. Quem não acompanhar, pode procurar aí no Sato Company, Kamen Rider Zets. E tem todas as características, tem a moto, ele vira um inseto, só que é mais tecnológico. Sabe, ele fala o nome dos golpes, é tudo. O Kamen Rider sempre tem essas regras, né? Ele nunca muda essa questão, assim. Só muda as gerações, né? E pra você ver que tem muitas versões e muitas sagas do próprio Kamen Rider, né? Então isso aí que o Mindu falou, realmente, parece que cada personagem que tá entrando tá puxando uma geração. Essa da Tekka eu achei da hora, porque o pai dela ensina ela, né? Mostra pra ela. E até surpreende ela, né? Que, tipo, tinha uma personagem feminina lutando ao lado do Kamen Rider. Quando ela é pequenininha, ela vê isso na TV. E aí ela fica viciada. Ela começa a fazer igual a Tojima, né? Começa a ficar ensaiando os golpes. Começa a fazer tudo que o Tojima faz no primeiro episódio, né? Mas ele
Ele protegeu ela, né? Muito. Porque por acaso ela viu o final, né? Da história dela. Sim, aquela parte ali foi meio. Pra uma criança é meio traumática, né? Ver o seu herói morrer. No próprio Kamen Rider Black, né? Vou falar que spoiler que já passou 30 anos, né? Mas Então. o Kamen Rider morre, né? Num dos episódios lá. Imagino na época o trauma que foi pra várias crianças, né? O Shadow Moon mata ele. Algumas séries tinham isso daí. O próprio Giban, se não estiver enganado, também, né? Todo destroçado. Ele é destroçado num dos últimos episódios. É braço por um lado. Então, assim, eles tinham esse peso, né? É que é diferente, é que eles falam de uma cultura no Japão, que isso daí era muito mais comum. Mesmo uma série voltada para o público infantil, ter esse peso emocional. Diferente de como era para nós aqui, que a gente foi criado mais, a princípio, com desenhos mais americanos, alguns outros brasileiros, mas as séries japonesas, elas tinham esse peso, né? Tinha essa seriedade. A questão da responsabilidade e os riscos que aquilo vai trazer para aquele personagem. Tanto que a gente viu aí alguns exemplos aí que tiveram algumas mortes e tal, assim, até traumático, como desse personagem da menina. Não conhecia esse personagem, não. Deve ser de alguma saga, alguma era de Kamen Rider que eu já não assistia, porque eu só assistia esses dois que nós tivemos aqui, foi o 7 e o 8, e os outros que saíram, putz, não assisti. E hoje em dia eu não conseguiria mais assistir um Tokusatsu, ainda mais os dos antigos. Eu tentei assistir já Cybercops, é difícil de continuar assistindo. Flashman eu comprei em DVD, a coleção, em box de DVD e tal. Assisti meio que até a metade. É difícil você reassistir essas coisas depois de adulto, né? Uma coisa quando você é criança, tudo é novidade, aquelas explosões, as coreografias, né? Isso que é legal quando você é criança. Agora, igual você assistir um Tokusatsu, por mais que seja um novo, uma pegada, sei lá, um pouco da visão de anime, live action, eu não sei se eu conseguiria assistir. Realmente, eu posso tentar, mas pelo menos tentei rever alguns dos antigos, gente, não fui muito. O Jasper também tinha a coleção em DVD, deve estar perdido aqui em casa em algum lugar, mas também não consegui assistir até o fim, cara. E olha que Jasper, de todos esses Tokusatsu, foi o único que eu vi até o fim, quando passou na manchete. Os outros eu não lembro do final. Eu lembro que eu reassisti os Changeman, porque eu tava louco tentando lembrar o nome do robô dos Changeman. O Change Robô? Change Robô. Não era muito criativo, não. Era Change Robô. Era mais fácil, Change Robô. Fácil assim, mano. Eu fiquei acho que um tempinho. Caramba, qual que é o nome? Cara, agora que a gente tá falando aqui de, né, Tokusatsu e tal, eu também tive a fase ali que eu era bem fã do Jasper, né? Bom, como muitos aqui foram também. Aí eu lembro que teve uma vez assim, tava na casa de uma da minha tia, minha irmã da minha mãe, e aí tinha que dividir a TV na época com uma prima minha, né? Ela era mais nova que eu, tipo, coisa de 1 ano e meio, 2 anos, né? Ela queria assistir Xuxa e eu queria assistir os Tokusatsu, né, mano? Pô, Jiraiya e tal. Aí eu consegui converter ela. Ela deixou a Xuxa e começou a assistir só a série japonesa comigo. Ela ainda chegou a ter fantasia do Jasper e tudo mais e tal. Aí eu agora tô lembrando que teve alguma festa, cara, lá em casa, não lembro se foi de algum aniversário meu. Ela emprestou essa fantasia do Jasper. Foi a única vez da vida que eu fui um cos pobre. Já existia, né? Cos pobre. Foi a única vez na vida que ela tinha a fantasia completinha do Jasper, né? Caraca, foi a primeira e única vez que eu tive essa sensação de ser um cosplay na vida, né? Um Tojima, já antes do seu tempo. Eu nem sabia, né, negócio de cosplay e tal, pra mim é aquela questão só de ser uma fantasia e tal. A gente conversando aqui tava lembrando desse fato que, pô, uma pessoa que nem ligava pra isso, aí por minha causa, parecido aí com a personagem mais o pai, né? Aí passou a gostar e tudo mais e tal. Claro que eu já perdi contato com essa minha prima já há muitos anos, nem sei como é que é hoje, você ainda curte uma animação, algo do tipo, eu acho que não, né? Mas, cara, isso foi muito legal, porque até que me ajudou naquele tempo, porque, pô, ficar assistindo Xuxa. Tudo bem, na Xuxa passava uns desenhos muito maneiro, mas. Todo mundo assistia a Xuxa só pra poder ver os desenhos e o que vinha no intervalo, né? Só queria ver os desenhos, né? Eu tava cagando pra Xuxa, né? E ela não, ela gostava daquela parte toda ela descendo da espaçonave, aquele microfone com cabelinho, tipo bigode, sei lá o que era aquilo. Enfim, aquela coisa mais fantasiosa da personagem Xuxa, né? Eu não, eu queria ver só as animações. De Xuxa, quando eu chegava, era pra assistir Zillion, mano, que acho que era o último desenho que passava. Pô, esse era muito louco, esse era louco. Zillion, eu baixei ele inteiro, tava assistindo de novo. Cara, é aquele tipo filme além do seu tempo, igual Akira, né?
é série, filmes que você pode ver em qualquer momento, você vai gostar, porque dá a entender que foi feito com paixão ali, cara, o traçado. Isso só mostra que, assim, quando quer fazer, mesmo sem recurso, faz, cara. Porra, você vê Zillion, você vê o Akira, e aí você vai ver, depois de décadas, você vai ver um One Punch animado desse jeito. Pois é. Cara, e você falou do Akira. O Akira, pra mim, é um dos animes que envelheceu muito bem. Porque ele é atemporal totalmente. Você assiste hoje, sei lá, ele tem mais de 10 anos de lançado, mais ou menos Muito isso, mais, né? cara, muito Muito mais. mais, né? Muito mais. É de 85 ele. Então, eu lembro de ter assistido a primeira vez, se eu não estiver enganado, em VHS, né? Aluguei lá e tal. E já reassisti ele em tantas outras mídias, DVD, né, na Netflix e tal. É uma animação, pena que ela parou na primeira. Que ela não adaptou aos demais ali e fechar todo o arco, cara. Que é uma animação, cara, que você não se cansa de assistir, ela é gostosa de ver. Eu tenho todos os mangás, né? Eu tenho do 1 ao 6. E assim, é que na verdade eles resumiram, né, num filme. Eles não chegaram a. Eles fizeram uma forma ali de tentar resumir boa parte dos volumes em um filme só. Ao meu ver, ficou muito bom, cara. Porque é igual você tava falando, eu também tenho Blu-ray, DVD, em MP4, tem tudo aqui. Eu sempre é um tipo de filme que eu sempre assisto por causa da qualidade, né? E o tipo da animação que é bem madura, né, cara? Você vê que é praticamente um filme animado, né, cara? Ele passava muito na Band, era esse filme e A Morte do Demônio, eram os dois filmes que passavam direto. Morte do Demônio. Um outro Os que eu dois acho filmes. que envelheceu bem, mas acho que ele é pouco falado ou pouco lembrado. O Oitavo Homem. Não sei se vocês manjam esse. Não lembro, cara. Cara, depois dá uma caçada. O Oitavo Homem. De vez em quando eu reassisto ele, eu tenho ele gravado aqui. Ele se passa num momento que as gangues, os caras trocavam membros do corpo por um tipo de arma, né? Metralhadora, bazuca. Ah, dos Ele era ciborgues pegado, lá, né? eram ciborgues. E o Oitavo Homem, ele é quase um Robocop. É a fórmula do Robocop. É um cara que se acidenta gravemente, é um policial. E aí ele é convertido num ciborgue. Só que ele tem a aparência dele toda humana e ele se transforma numa aparência mais robótica, né? E, cara, ele ganha uma agilidade, ele corre super rápido, mano, é uma animação que também, na minha opinião, ela envelheceu muito bem, mas ela é pouco lembrada. Mas também é outra animação que eu assisti quando criança, na mesma época do caramba, você tava falando aqui agora? Zillion. Não, outro. Akira. Akira. Assisti na mesma época do Akira e, cara, tenho ele aqui, já assisti, só não vi em tantas outras mídias como uma Netflix, um Amazon, mas eu tenho baixado na internet. E pra mim é um outro que envelheceu muito bem e recomendo assistir O Oitavo Homem, cara. Cara, outro que é a mesma pegada que a gente não tava lembrando é Ghost in the Shell, cara. É uma animação espetacular, assim, também dessa época aí, mano. Foi 80, 90, deve ter sido finalzinho de 80 ali. Pô, você vê, mas só que saiu várias versões, filmes, séries, mas você vê a qualidade, né, do traço, da animação, o roteiro. Cara, parece que os caras eram alienígenas. Pra época da década de 80, fazer uma qualidade de animação dessa, né? Akira, Zillion, Ghost in the Shell. Cowboy Bebop também, né? Cowboy Bebop. Cowboy Bebop já é mais década de 90 já, né? Já é mais... Mas também é perfeito, cara. Pra mim... Sim. É irretocável. Mas um outro negócio, voltando um pouco aí, Mindu, que você até falou da questão do Tokusatsu, que se fosse hoje você não voltaria, né? Meio contrariando um pouco o nosso assunto aqui. Porque muita gente que tá acompanhando esse anime é porque até muitos, né? Tem até amigos aí que acompanham até hoje Tokusatsu com 30, 40 anos, cara. Porque realmente é difícil, igual você falou, um Cybercop da vida, eu era fã. Mas eu tava assistindo há pouco tempo, realmente, cara, é bem, sabe, bem teatral, assim. É. Mas o Black Kamen Rider não, cara. Black Kamen Rider, se assistir, é atual ainda. Assim, é aquilo, é que o anime traz essa memória afetiva, né? De quando eu era criança e tal, mas hoje realmente parar e reassistir, Sim. realmente eu não consigo. Já tentei alguns, claro, não tentei com Kamen Rider, né? Sim. Mas já tentei com outros que eu, era super fã. Até uns que eu comprei os DVDs e não consegui assistir até o fim, assisti uma boa parte.
Até o Jiraiya mesmo, porque boa parte das lutas são entre ninjas, né? Boa Sim, parte. sim. Tem sempre um monstro ou outro. É algo que já dá pra acompanhar. Pra quem não tem costume de ver Tokusatsu, ver lá ninjas batalhando, Sim. já é algo aceitável já, né? E ninjas de todo tipo, né? Ninja de todo tipo, pistoleiro, cavaleiro. O mais da hora era o Canin Dragão. Canin Dragão. Eles tinham um estilo meio que põe o bêbado, se não tiver dor. Nossa, esse aí era bom, cara. Era a técnica do bêbado. Esse era muito da hora. De todos que apareceu assim, dos vilões ali e tal. Cara, pra mim foi o melhor, foi ele, cara. Teve o cavaleiro aí, né? Que era o Barão WoW. Isso. Aí, ó o Tokusatsu florescendo aí. E você lembra que tinha um personagem que era o ninja do papel lá? O ninja, eu esqueci o nome dele. Eu lembro, mas não vou lembrar o nome dele, mas ele fazia uns origami, uma parada assim, né? Isso, do origami. Você lembra quem que ele era? O ator que fazia ele? Também, não? Ele fazia algum dos outros Tokusatsu? Ele era o Giban. Putz, Ele, antes de ser o Giban, ele era esse ator do origami, aquele que tinha. Ele sempre soltava os papel assim no girar e dava mó porradaria ali, só com papelzinho e origami ali. Eu achava mó da hora esse personagem. Só que ele vai pro lado do bem depois, né? Porque ele é meio que enganado ali. Então ele meio que vira um aliado depois do Jiraiya. Mas isso que eu achava da hora, que muitos ninjas que apareciam pra lutar com ele acabavam vendo que o Jiraiya era uma boa pessoa e viravam aliado dele. Né? Contra o Dokusai lá, que era o vilão mesmo, né? Mas assim, Jiraiya eu aconselho pra quem não tá acompanhando agora o Tojima e não sabe se vai conseguir gostar de Tokusatsu, vai no Jiraiya, que é o mais confiável, assim. E o Kamen Rider é o mais aceitável porque ele leva um pouquinho mais a sério, o Kamen Rider Black, né? Aí tem o Black RX, que já começa a dar uma viajadinha, assim, é legal também, mas ele começa a não ser levado tão a sério, assim, ele não é tão dark. É no RX que ele já ganha 2 outras armaduras, eu acho, né? Ele sozinho é tipo os Power Rangers. Ele se transforma em. Ele tem várias. Tem a armadura da água, tem uma armadura laranja. Tipo, pra cada tipo de vilão ele pode mudar, né? A habilidade dele. Isso aí eu acho da hora. E ele tem uma diversidade de motos, de armas. Ele tem muito mais opções, né? Já o Kamen Rider Black, ele era mais limitado, cara. Mas eu aconselho ir pelo menos no Black Kamen Rider, que eu acho que você vai gostar, cara. E aí a gente comentou um pouco aqui do One Punch, um pouco no começo aqui. Igual eu tinha comentado pra você, né, Márcio? O Tojima, né? É aquela pegada muito parecida com o Garou, né? Assistiu lá um herói, só que enquanto o Garou ele vai mais pelo lado oposto, né? Que ele teve uma aversão ao Justice Man lá, que seria o Kamen Rider do mundo dele, né? Isso. Ele vai mais pro lado do monstro, porque não, aquele monstro é um monstro da natureza, ele tá protegendo uma floresta, tá protegendo o rio, aí vem o Justice Man e mata ele, enfim, né? Ele vai mais pra esse lado sombrio da série, o Tojima vai mais pro lado do bem, e aí aparece aquele cara da Yakuza, né? Que parece um pouco com o Garou, né? Que ele gostava mais da Shocker do que do Kamen Rider em si. Se bem que esse cara aí já deu uma dançada, né? Ele foi ali e começou a fazer alguns assaltos, né? O pessoal meio fantasiado. Aquilo ali era um cos pobre da série, né? Um cos pobre da Shocker dentro do seriado. Né? Eles faziam aquele... Eu não sei como é que é o barulhinho lá. Só que, cara, quando apareceu ali a Shocker verdadeira, aí eu tenho aqui uma questão. Aquela Shocker é de verdade mesmo? Aquele Shocker é um semi-mutante? Será que o Tojima vai virar um Kamen Rider de verdade ao longo da série? É porque no começo do anime, no primeiro episódio, eu assisti esses dias, né? Tudo junto. De uma vez só. Ele é criança, né? Aí ele começa a fazer as poses lá, que ele é fã, né? Do Kamen Rider. Aí depois mostra ele adolescente, né? E aí, do nada, mano, eu pensei que ele ia apanhar pra caramba lá dos moleques. Aí eu não sei se foi porque a menina olhou pra ele, né? Pediu ajuda dele, uma coisa assim, não lembro agora. E aí, mano, ele bateu em todo mundo. Até a menina ficou assustada. Nessa parte eu achei da hora ele fazendo a pose do... todo figurado. Não, e o cinto, né? O cinto, mano, é isso que eu acho da hora. É que ele desenhou, né? Assim, a questão do Mindley foi pertinente, assim. Eu tô num estágio do anime que eu prefiro que não
vá muito pro lado sobrenatural, mas parece que pode ir. Porque eu tô achando da hora como se fosse, se continuasse real, tipo um Tokyo Revengers, ou como, sabe, que não tivesse magiazinha, essas coisas, mas ele, na cabeça dele, ele continuasse imaginando que tudo que ele tá fazendo que é pelo poder do Kamen Rider, que é a força dele vem da vontade dele, do treinamento dele, sabe? E tudo tivesse pegando elementos da série do Tokusatsu, mas que não fosse tão pro lado do próprio Kamen Rider, né? Que agora que tá aparecendo os Shockers, eles têm super força, são como super soldados, né? Tipo Capitão América. Mas pela abertura dá a entender que também vai aparecer monstro também, né? Pela abertura ali, né? Pra ele derrubar um urso, ele tem que ter algum poder, tipo, só força, será, mano? Não, e o urso ali, eu rachei o bico. O urso falando, não, ele é humano. Ah, é. Pensa. Parece Eles também, Boa. Ali foi Boa zoeirinha, sacada. né? Ali foi, mano, eu rachei o bico, cara. Ele fala, não pode ser, esse cara não é humano. E ele fala, ainda bem que é um urso. Eu pensei que era alguém da Choque. O cara tá brisando. Tá E bem. é igual falava no colégio, né? Esse cara tá doidão, mano. Mano, não tá uma pegada meio Kick-Ass, mano? Que é esse também, mas essa pegada mesmo. Porque os caras. Como é que Então, virar herói? isso que eu quero, mano. Ele fique numa pegada demolidor, que é esse, que não tem poderzinho. Ele acha que ele é um herói, mas na verdade ele é um lutador urbano ali, sabe? Um mascarado que resolve tudo na porrada, tipo um demolidor. Só que na cabeça dele ele tá fazendo igual o Kamen Rider. Porque se for ver bem, ele pegou a força do urso pra derrubar ele, né? Ah, eu acho que não é essa pegada, não. Ali é porque ele tava treinando igual o Saitama já, né, mano? Ele tá treinando há décadas ali. Tipo aquele, não sei qual que é o estilo, que o urso foi dar uma nele, ele virou e usou a força do urso. Usou da própria força, né? Tipo um golpe de judô, alguma coisa assim, né? E depois a Tecle faz no outro cara lá também, o mesmo golpe, igualzinho. No cara da Que ele vai Shocker. treinando na árvore lá como que é o Rider Punch, né? Que ele fala. Mano, ele fala com uma vontade que você até sente a porrada na árvore. Rider Punch! Eu falei, caraca. Mano. E ele faz depois nos carinha lá no festival, né? Ele dá o mesmo murro na cara dos caras. Você sente um murro catando no rosto. Isso que é a diferença da animação, cara. Você sente a porrada, mano. Você vê que faz o barulho e treme a tela. Eu falei, puta, isso que tá faltando no One Punch, mano. E o One Punch tem o nome. One Punch, hein? Não é One Punch. E isso daí dá aquela sensação, como a gente era criança, aquela sensação de justiça, né? A de justiça. Que você foi lá, deu sapeco nos vagabundos lá, né? Nos assaltantes. Mano, aquilo é muito gostoso, toda essa animação, como ele faz, como ele pensa. Aquela transformação que ele imagina que tá acontecendo. Nossa, muito boa, cara. Muito boa essa transformação. E ele chorando atrás da máscara é o melhor também, né? Emoção, né, cara? E você vê o coração dele pegando fogo, né? Quando mostra assim o raio-x. O coração dele tá pegando fogo, o sangue pulsando. Mas dá a entender que ele tá se transformando, né? Mas não, ali é a reação. Dá a entender que é a reação química no corpo dele. E ele começa a chorar. Até o bandidinho que tá como Shocker fala: mano, o cara tá chorando, cara. Eles ridicularizam ele, como os jovens faziam quando ele tava com 20 e poucos anos, né? Mas a segunda vez que ele se transforma é engraçado, porque ele fala, e depois ele se encolhe pra pegar na mochilinha a máscara muito rápido. Ah, virou padrão isso aí. Agora ele se abaixa pra pegar a máscara. É como se... Mano, isso eu acho da hora, porque em todo Tokusatsu eles fazem uma pose, né? Faz todo um esquema pra poder se transformar, né? O mais famoso realmente é o do Black Kamen Rider, né? Do Isamu, que ele faz justamente aquela pose lá também, né? Nos anteriores eu acho que fazia também. Não sei se nesse primeiro ele fazia isso. Mas no Black ele sempre faz aquela pose e troca o braço e fala Henshin, né? Ele faz igualzinho, ele faz ali. Mas agora ele tá pegando a máscara na mochilinha, colocando no rosto. Mas eu tô achando muito louco, cara, porque dá a entender que ele fica com vergonha também, né, no começo, mas depois ele esquece e vai pra porrada, cara. Isso que eu acho da hora. Depois ele tem uma conversa com a técnica, que ela fala assim, eu não tenho vergonha, eu também não tenho. A entrada da Teco, mano, e aí? Mindo, o que você acha essa personagem, a transformação dela? Extravagante, né? Total, né? Total. E todo mundo fica com vergonha. E o aluno lá, que é super fã dela, apaixonado.
Pra mim é o melhor personagem. Ele olhando pra bunda daquela calcinha De Joaninha. né? Cara, aquilo foi muito louco, cara. Não, e antes, né? Ela abre a camisa com tudo, cara. Do nada, assim. Já vai o peitão pra fora e, putz, cara. Assim, aquele exagero cômico, né? O alívio cômico é a transformação dela. É, mas já tem gente aí da Lacrete aí já tá enchendo o saco, falando que tá sendo muito explícito. Eu falei, mano, é da cultura ali, os caras falando na zoeira, mano. Não é nem tão explícito, que ainda tá de sutiã e tudo mais, tal. É. Assim, é exagerado? É exagerado, mas ele é engraçado. Esse exagero é engraçado. É algo que você não espera e, puf, tá lá, de repente, a menina trocando de roupa no meio da rua pra virar uma heroína. Cara, e você vê a reação do aluno. A reação do aluno dela deixa mais engraçado ainda, cara. Porque não fica um bagulho pesado, né? O negócio. Não, e um pouquinho antes dela se transformar, engraçado que o moleque tá se declarando, ele fala assim, eu te amo. E ela olha pra ele, aí ela vê os caras gritando lá, os shockers falsos, né? E ela olha pra ele, eu te amo. E ela olha pro moleque, olha pros caras querendo virar, não vira, depois acaba virando. Ah, é. Ela fica em dúvida, né? Se ela vai atrás do cara ou ela responde ao aluno. Ela fica em dúvida. Não, e da hora que fica toda hora movimentando lá a comissão, né? E, mano, eu acho o bico, cara. Aí eu vi lá, tem um pessoal, tem um carinha de um canal chamado Tokudok, né? Que ele explicou, né? Que muita gente realmente tá achando que tá muito apelativo e tal. Mas é um termo lá que eles usam que se chama ecchi, né? Ecchi. Que é usar essas coisas engraçadas e usar essas posições, fazer como ela faz, mas em nome da comédia, tá ligado? Pra ficar engraçado, não pra ficar... Ele é engraçado justamente pelo exagero. Esse exagero faz ficar com... Claro, e aquele aluno faz parte central dessa parte cômica, né? Que também remete ali àquela paixonite de uma professora mesmo, né? Que muita gente teve, né, cara? Nossa, eu tive, cara. Eu teve 2 professoras que, pelo amor de Deus, eu ficava doido. Por aquelas 2 professoras. Ciências biológicas, uma professora que eu tive. Nossa, muito bonito. Olha os caras se denunciando em público aí, ó. Todo mundo tá ouvindo aí, ó. Mas como se as outras pessoas que estão ouvindo, nunca tiveram. Não, mas tem as paixonites, né? Isso aí, isso também eu achei que ficou bem representado. Todo aluno tem a paixonite, né? Como é que a nome falou? Ecchi? Ecchi. Acho que é SCHI. É o Arif em japonês? É. Ecchi. E ali pro final, né? Eles estão... O Tojima, eu só esqueci o nome da menina lá. O Tojima e a... É Yuriko. Yuriko, né? É. Eles estão ali naquele restaurante ali, trocando uma ideia, tá? Naquele café, né? E aí aparece um terceiro personagem que já vai integrar o time ali com algum personagem Kamen Rider. Ele já sabe, né? A namorada desse cara é da Shocker. Bem no final do episódio, ela vai peitar a professora, né? A heroína. E ela fala, eu sou da Shocker e tal. Cara, que coisa doida, né, meu? Que aquele final foi muito legal. E não foi tão imprevisível assim, não foi tão imprevisível porque ela mesma fala que sempre se livrou das pessoas que se interferiam na relação dela, né? Uhum. Mas eu acho que ela vai ser uma daquelas que começa ali como vilã, tal, chatinha, mas logo faz parte do time. Porque já no material de promoção já mostrou ela junto com os outros lá. E meio que estragou, né? Não precisa nem procurar muito, já aparece ela junto lá deles lá. Eu nem tinha visto. Falando assim, estava na abertura, não reparei. Eu não vi nada até o 3º episódio. Então só vi até o 3º episódio e não vi mais nada além disso. Então assim, é aquilo, meio aquela coisa de, como você falou, né? Tirar o obstáculo, que ela acha que o namorado dela tá afim da heroína, que não tem nada a ver com a história. Sim. Vai querer dar aquele rolo, aquela briga, aquela coisa toda. E no final das contas, acaba fazendo parte do time também. E se de fato ela for Shocker mesmo, com algum tipo de força sobre-humana, já é aquele up no time, né? É super soldado, né? Eu vejo como se fosse realmente o soro do super soldado lá do Capitão América, do Soldado Invernal. Então é algo que não foge tanto do normal pra gente que já acompanha aí esses filmes, essas coisas, né? Pra um falar, porra, mano, era ali o nível porradaria, agora já tá indo pra um outro nível.
Mas eu tô comprando isso aí. Pelo menos se ficar até aí, beleza. Agora, se aparecer monstros, eu não sei como vai ser, cara. Mas desde que o Tojima ainda continue só com a força dele. Tipo, seja um Saitama que fica treinando pra poder combater os perigos, né? Porque se ele começar a ter poderzinho, aí eu acho que já meio que foge, né? Porque enquanto ele tá desse jeito, ele representa a gente, né? Quando queria ser os heróis, né? E, pelo menos ao meu ver, fica bom assim, cara. Porque se ele começar a ser realmente Kamen Rider, ter poder igual o Kamen Rider, que pode acontecer, né? Se esse poder aí da Shocker aí for um soro, que mostrou, né? Um episódio lá, um carinha lá, um cara meio estranho lá soltando um espinho, uma coisa lá que até fez um dos Shockers sumir, né? Acho que foi no Exato. segundo episódio. Pode ser que use isso nele, né? Pra poder ter um poder, alguma coisa. Se não foi no segundo, foi no terceiro, né? Porque Acho que foi no segundo. dali eles já vão pro café, troca aquela ideia, aparece esse terceiro personagem e o final é a namorada dele peitando a professora. Então acho que isso foi... Foi no segundo, porque é a primeira operação do Shocker. Foi o primeiro Shocker que apareceu. acho que foi segundo barra 3, né? Deve ter sido meio ali que ele se transforma, eu não lembro, tá? A minha... Não, foi lá no mercadinho, quando eles chegam lá, os três bandidinhos vestidos de Shocker, e eles batem de frente com um verdadeiro Shocker. Sim, É um sim. japonês, ele fala que eles não fazem isso e tal, aí ele faz a pose dos Shockers e cai um raio assim, eles se Ele transformam. fala, vocês são muito irritantes, negócio assim e tal, ele vai se transformar. E o cara que era fã da Shocker se ferrou, né? Nessa história, que era o cara da Yakuza. Ele acabou se estrepando, ele era tão fã, talvez ele, não sei se ele vai integrar a parte do time, né? Não lembro se ele morreu também. Não, acho que não. Pode ser até que ele se integre, porque ele era muito fã, de fato, da Shocker, né? E ele acabou enfrentando a Shocker e isso já se deu mal. Eu acho que ele deve continuar, porque ele é meio o contraponto do Tojima, né? Ele sempre foi fã da Shocker, né? Ele é meio que parecido com o Tojima, tanto que quando ele vê a primeira vez o Tojima, ele meio que fica impressionado lá no evento, lá, né? Sim. No primeiro episódio. Mas desse mercadinho aí achei da hora também, quando aparece esse primeiro Shocker, aí você sente a pressão, né, de ter um cara ali que realmente é da Shocker e é um perigo. E aí você sabe que o Tojima, na verdade, só tem a força e a Teco também tem a força ali. E tipo, pra combater o Shocker tem que se juntar os dois, né? Achei muito louco aquela cena, cara. Que a Teco dá tipo um suplex, assim, né? Pega ele e bate com ele no chão, e o Tojima vem ao mesmo tempo e faz um combo, assim, né? Dá um Rider Kick, né? Dá uma voadora, assim. Os dois batendo ao mesmo tempo pra poder derrubar um Shocker, né? Foi muito louco mesmo. Foi muito louco. A cena eu falei, caraca, até tá tendo até combo, porque é uma justificativa, né? Porque como que eles iam bater? Um só deles ia bater de frente com um daqueles Shocker, né? Se bem que a Minazinha veio pra porradaria, né? Primeiro bateu no Tojima pra tirar ele da frente e foi pra cima do Shocker. Mó socão, né? Foi um chute ou foi um soco, né? Um soco, ela sempre dá um soco. soco. E ela já tinha dado soco lá fora, né? No Tojima. Quando eu tava olhando o cara da Yakuza. É que até ali ela não tava aceitando ele. Pô, um cara só com a máscara, né? E ela toda trajada, né? Então ela não tava aceitando ele como um Kamen Rider. Talvez ainda continue nem aceitando muito, né? Então acho que até superar isso daí vai rolar alguns episódios ainda pra de fato aceitar ele, digamos, como Kamen Rider, o líder, né, de todo esse heroísmo, né, que tá nascendo com os dois ali, né? É que na visão dela, ela tinha que ser a primeira, né? Porque ela que viu toda essa história com o pai, ela prometeu pro pai que seria lá a heroína e tal, né? Então ela dá a entender que ela quer ter a primeira chance de poder provar que é uma heroína. E ainda bem que ela trocou o uniforme, né? Mudou todo o uniforme. Mano, quando aparece o aluno, eu racho muito o bico, cara. O aluno, Foi ele berrando na sala de aula, né? Ele tava berrando na sala de aula. Você vai fazer tudo que eu quiser. Não, é que ela fala, né? Você vai guardar nosso segredo e tal. Aí ele já fica imaginando como vai chantagear ela. E do nada ele acorda, dá uns berrão lá na sala, todo mundo olha pra ele. Cara, mano, eu racho o bico, mano. O alívio cômico dele é o melhor, cara, pra mim. O Tojima também é muito bom também. Mano, todos os personagens são bons, cara.
Teve aquela parte engraçada também que tá o carinha falando, eu vou contar minha história, e vai demorar umas 6 horas. Eu quero ouvir, conta mais. É mesmo. Aí ela Eu queria embora. saber. Aí ele fala, você quer saber, Pateco? Olá, Teco, não, quero ir embora. Na hora ele contando, mas e quando que a Shocker vai entrar nessa história? Ele Mano, é da hora contando. Mas que quando ela, a Shocker entra nessa ela é história? muito mais adulta que eles todos, né? Até o cara é quarentão lá e, tipo, ela com 20 e poucos anos é muito mais adulta que ele, né? Fala, pô, tanto que ela é professora, né? Ela é toda. Ela só muda quando ela vira a heroína, né? Que é aquilo que geralmente fala, né? Que a mulher em relação ao homem amadurece muito mais rápido, né? Então, até aí tá tratando uma realidade que talvez não esteja tão longe daquilo ali mesmo, né? Mas, cara, foi muito legal. Assim, lembrou um pouco aquela questão do Saitama. O Saitama não gosta muito de papo, né? Ele gosta de uma conversa rápida, curta e objetiva, né? E ele lá contando, tá, mas quando a Shocker vai entrar nessa história toda? Quem tá contando uma história. Não, mas ele avisou ainda, né? Minha história é longa. Aí o Tojima, beleza, fala aí, eu tenho o dia todo. Aí ela já tá com o maior cara, sabe? Tipo, mano. Poderia ter sido mais objetivo, né? Realmente é uma história longa porque ele contou desde que ele nasceu, que não sei o que e tal. Enfim. E assim, dá pra ver que ela quer só ver o dela, né? Tipo, mas já tá mostrando um triângulo amoroso ali, né? Porque o Asano, o aluno, gosta dela e ela dá a entender que vai gostar do Tojima. E o Tojima também já tá meio gostando dela. Você viu que depois da conversa ele, vamos se conhecer mais e tal. Aí ela, não, tem que ir embora. Já descartou ele. Já. Aquele clichê. Né? Aquele clichê romântico, né? Aquele clichê. Mas dá a entender que ela, com 20 anos, acha ele meio tiozão. E fala, não, tem que ir embora. Aí ele, não, vamos nos conhecer. Fala aí como que você aprendeu a ser heroína e tal. Aí ela fala, não quero falar não. Aí ele pede o telefone dela, não, o número. Pra poder trocar informações sobre os casos, né? O vermelho pegando. Aí, ele dá uma desculpa, né? Porque pra não sair feio, né? Ele, vamos trocar pelo menos pra trocar informações da Shocker e tal. Aí ele, tá bom então, se é pra isso. Aí troca o nome. Cara, tá muito bem feito. Pô, se eu não me engano, o moleque tá vendo, né, que a Taco vai lutar, né, com a... Tá, mano. Quando ela chega lá, a namorada lá e roça lá na outra lá, ele ficou até louco, mano. Ele olhou na fresta da porta e tava as duas, assim, se peitando, assim, né? Aí ele ficou louco, mano. Ele falou, caramba, mano. Aquele cara é muito xarope, mano. Acertaram nesse alívio cômico aí. Tá bom, viu, cara? Tá muito... E sabe aquilo que você falou da questão do Mob Psycho, né? Que, tipo, a qualidade do mangá é fraca e o anime tá muito bom. É a mesma coisa com esse, o Tojima, cara. Eu fui ver lá os primeiros capítulos do mangá. Nossa, cara. É feinho o traço? Totalmente diferente. Nossa. Tojima é um baixinho, cabeça chata, assim. Nossa, que diferente, porque ele na animação ele é grande, ele tem um físico, né? Forte. Eu vou tentar colocar aí a imagem aí pra mão. Manda aí, porque a Yuriko lá, ela não é tão parecida, assim, ela tem mais o padrão japonesa mesmo, né? Mas é meio diferente daquilo aí que mostra, sabe? Então, falaram que realmente deram uma boa melhorada, cara. Uma boa mesmo, assim, sabe? Pela imagem que tava do Tojima, sabe quem que ele parecia? Ele parecia o Dr. Slump lá, da AIA. Nossa, sim, não, tô ligado. Caraca, diferente, realmente, assim, dele ser assim na obra original. E na animação, ele tá parrudo como ele tá, personagem até que alto, nada ali, 1,84, 1,83. Não. Isso aí no cara mangá é grande, deve ser baixo ali. Ali meio que representou pra mostrar que ele não era um nerdão, assim, que ele treinava tudo, ele gostava do Kamen Rider, mas ele era do treino ali, né? Exatamente, foi o que eu falei, ele não tem o estereótipo de um nerd. Tudo bem, ele gosta, tal, viveu aquilo, queria ser aquilo, mas você vê que apesar de ele ter os colecionáveis, que até lembra ali o Virgem de 40 anos, né? Que ele acaba também vendendo todos os colecionáveis que ele tem. Rapaz, aquela parte é triste, hein? Essa parte nossa. Ela é triste. Mas muita gente se identifica, muitos amigos meus se identificaram. Mas ele não tem assim, esse estereótipo do nerd, né, cara? Tá mais por ser um cara que é forte e tal.
atlético, né? É totalmente ao contramão do nerd clássico, né? Que ele até fala, porra, mano, eu tô morando sozinho, cheio de bonequinho, é melhor vender, porque senão vai que eu morro aqui. E quem chegar aqui vai vender todos os meus bonequinhos, vai jogar no lixo, né? Ele fala, vai jogar no lixo. Aí ele vende umas 20 caixas, cara. Eu falei, caraca, vendeu tudo, cara. E ele tinha tudo do Kamen Rider. Eu falei, cara, isso aí era fã mesmo, hein, mano. E só peça rara, né, do que ele já tinha. Só, mano. Até o tiozinho da venda lá falou, caralho, só raridade você tá trazendo, cara. Aí eu falei, tem mais 10 caixas lá em casa. Eu falei, caraca, vendeu tudo mesmo. Só pra viver... Ficou vazio o AP dele. Ficou, acho que, tipo, uma mesinha de centro, eu acho, não lembro muito bem, mas ficou vazio. O AP dele ficou completamente pelado. Ele só tem a TV e a mesinha pra ficar lá bebendo e comendo. Você reparou lá, eu acho que o Alberto também sabe, tem aquele bagulhinho que ele come, takoyaki, né? Que é tipo uns bolinhos, como se fossem uns croquetes. Sim, isso é gostoso pra caramba, cara. Mano, passa direto, no encerramento também aparece, você vê? Aparece os bolinhos andando, né? É. Foi engraçado aquilo. E no festival, no primeiro episódio, ele também tá comendo direto. E sempre vem quente esse negócio. Vem Isso. pegando fogo. No Mob Psycho também tem isso. E lá na Liberdade eu já vi, eles jogam tipo como se fosse umas casquinhas em volta, eu não lembro o É nome. gostoso. E ela fica mexendo, cara, parecendo que tem vida, cara, por causa do calor do bolinho. Que é um bolinho de polvo, né? O recheio de polvo. Sim. Mano, isso é muito gostoso, cara. Isso aí é muito gostoso. Comi uma vez só, cara, mas muito bom. E foi na Feirinha da Liberdade. Inclusive. Tá modinha lá, cara. mano. Todo mundo tá indo lá só pra comer isso aí, só. Começa a fazer sucesso nos animes, cara. Talvez ele não seja o primeiro, ó. O Mob Psycho eu sei que ele tem. Uhum. Aí tem esse que também apresentou. Cara, começa a pipocar, claro, e enche da gente, né? Os brazuca, porque quem é já descendente de japonês, conhece isso daí de trás pra frente, né, meu? Eles comem na rua, lá no Japão é como se fosse o nosso pastel que a gente come na rua. Lá eles vendem nas barraquinhas na rua. Exato. É comida rápida, né? A gente podia marcar pra ir lá, hein? Agora que a gente falou nisso daí, bateu agora uma vontade, hein? Pode marcar ir lá, mano. Marcar de ir lá. Fazer um anime hindu lá direto da Liberdade lá. Já comendo takoyaki e falando do próximo live. episódio. Uma live aí. Faz uma live, cara. E falando. Tipo, acompanha o episódio em tempo real, né? E comendo um takoyaki lá junto com ele. Mano, é comédia demais, cara. Tá vendo aqui, vai até o episódio 12, hein? Tá bom, cara. Aquele padrãozinho, né, de temporada, né? Fecha em 12, 13 episódios. 20 de dezembro, o último episódio. Eu acho que não tem mais aqueles negócios igual os animes Naruto, Bleach, que era 24, 30 e poucos, 40 e poucos, sabe? Que ficava cansativo por temporada. Agora é 12 e acabou, mano. 10, 12, tá? 8 no mínimo ali, né? Uhum. O que eu acho cansativo, assim, hoje nessas novas animações, não só animações, séries como um todo, é ser semanal. Que antigamente não, já saía aquele pacote de episódios, né? Então se são 12, já saiu os 12 de uma vez só, você já maratonava. Prefiro semanal, cara, porque eu Você já tive prefere, várias... cara? Já, porque eu tenho provas o porquê. O Jojo, né, Jojo Bizarre aí, sempre foi semanal. E o que acontecia? Tipo, todo mundo comentava, cara, no chat, no trabalho, na rua. Continua, sabe? Que ele vai ter o engajamento por mais tempo, eu concordo. Porque toda semana você tá ali, assiste e tal. Se vier de uma vez só, você vai comentar tudo de uma vez só. E acabou. O engajamento cai rápido. Sim, em questão de engajamento, eu concordo, é uma estratégia muito bacana. Mas eu acho tão assim, cansativo, uma semana, aí outro episódio. Uma semana, outro episódio. Cansativo no que você diz? Demora mais pra... Putz, daqui uma semana. Aí, isso quando não tem, sei lá, questões de feriado. Pensa assim, ele também tem as pausas deles lá. Aí, uma pausa dele, aí são 2 semanas de espera. Mas pensa bem, tipo, igual esse anime aí, tá representando também do Tokusatsu. O Tokusatsu era assim, era um por semana. Quando lançou o Black Kamen Rider, saía todo domingo. Então, até nisso eles estão querendo representar, mas meio que todo anime é meio que assim, né? Mas não é nossa cultura, é aquilo que eu falo de cultura. Não é nossa cultura. A nossa cultura, o negócio já nasceu em outro país há 10 anos atrás. A gente vai assistir aquilo 10 anos depois. Então, pra nós, não é a nossa cultura, a não ser questão de novela, alguns seriados. Tirando isso, tudo que é animação, vinha um pacote já
Isso aí nunca vai ter acordo, porque tem a turma do que quer tudo de uma vez e tem gente que não. Mas o melhor exemplo é a Netflix, cara. Netflix, o hype acaba em uma semana. Tipo, sai lá. Stranger Things? Stranger Things. Porra, sai, todo mundo espera 200 anos pra chegar aquilo ali, chega. No final de semana você maratonou, falou no final de semana, no máximo até segunda, pronto, acabou, morreu. Agora, eu tô falando pela minha experiência de animações que eu acompanho, semanais, e eu vejo o hype continuando, cara. Fica aquelas teorias, sabe? Aquelas conversas do que pode acontecer, igual o que a gente tá falando agora. Será que a Shocker é a Shocker de verdade? Será que o Tojima vai ganhar o poder? Pô, isso aí morre quando sai tudo de uma vez. Você já viu tudo, cara. Não tem nem diálogo. A gente só estaria fazendo o quê? Falando o programa aqui e falando as considerações finais. Entendeu? Até pra gente que faz análise das coisas, é melhor de semana. Mas ele mudou, né? A Netflix mudou esse lance. Agora eles fazem por semana também. Então, tá vendo? Muita gente reclamou também, porque tem séries que demoram demais pra sair, cara. Aí você teve o público que já é acostumado a receber todo aquele pacote, agora tem que se readaptar a ser uma vez por semana. Porque é a nossa cultura é diferente. Mas também, mas pra compensar, eu não ligo tanto com essas coisas assim de tempo de anime, de assistir, porque quando eu era criança eu assistia por anos Cavalo de Fogo todo dia. Só tem 13 episódios. E era 15 episódios. Não tinha nada. 13, né? 13. Repetia direto. Mano, a mesma coisa o Mr. Bean, cara. Você achar que tem 5 temporadas, só tem 10 episódios do negócio, 12. Mas é isso aí, mano. Vamos avaliar um pouco aí pra quem não assistiu. Que nota que você dá aí, Mindu? Tem nota 10, mano. Tá top. Tá top porque ele é nostálgico. Claro, pra quem tem, pelo menos, a nossa faixa etária de idade aqui, né, cara? Pra quem nunca nem viu falar de Kamen Rider, cara, vai ser só mais um anime. Então, assim, pela nostalgia que ele traz, essa empolgação da criança, ainda ali naquele adulto, ainda até aquela criança interior, né? Pô, e a animação em si, né, cara? Tá muito bem animado. Os pontos cômicos, os pontos sérios, cara, a animação tá linda demais. E aí, Alberto? Pra mim, eu não tenho essa nostalgia, né? Não peguei isso aí. Aí, pra mim, a nota é 9 ainda, porque me deu vontade de assistir, né? E eu assisti os 3 de uma vez, passou rapidinho, né? Gostei dos episódios. E eu tô gostando muito da Tackle. Tá muito... Tá muito bem desenhada. É a 2, né? Que a 1 era do seriado. Ela é Tackle 2. Tackle 2. Tackle 2, você sabe por quê, né? Tem os dois. E assim, eu falei que eu assisti mais o Lion Man, mas não assistam porque é tipo uma pelúcia, né? Lutando. Não, você vê o Zipper. Mas assim, a transformação dele, de todas, é uma das mais bizarras, porque ele tem uma mochilinha que ele voa com ela. É um jetpack, um jetpack, assim, totalmente fora de tempo, porque a série se passa, tipo, não é uma era moderna, é uma era lá, não vou lembrar qual período. Aquela mochilinha totalmente anacrônica. Copiou o Boba Fett, ou o Boba Fett copiou ele, não sei. Cara, esse daí ele é legal e tal, mas nessa parte da transformação, se for comparar, é bem bizarrinho, porque é muito anacrônico. Mas aí, se eu fosse dar minha nota aí pro Tojima, aí também seria 10, cara, igual o Mindu, cara, porque até agora não tem o que reclamar, cara, não tem nada de errado nesse anime, cara. Não consegui achar nada, cara, sabe, tudo, referência, animação, trilha sonora, né, a música, quando ele se transforma da primeira vez, fica lá, Raida, tipo, parecendo as musiquinhas que toca até no Black Kamen Rider. Desenvolvimento de personagem, cara, tá uma série muito completa, tá completa essa série. A gente fala aí qualquer coisa no final da temporada pra ver se as notas continuam, né? Se tem alguma coisa a criticar. Vamos tentar pegar um semanal, sai o episódio, a gente já faz o comentário. Opa, do episódio. Opa, você falando em semanal, cara, mas você falou que não gostava. Pois eu não tenho o que fazer, mano. Não tenho o que fazer. Ele é semanal, ele me obriga a ser semanal. E isso faz a gente comentar toda semana. Isso que é bom. Isso que eu falo, pro hype é sensacional. Pro hype é top. Pro hype é top. Não nego que não seja. Mas assim, eu acho que caraca, uma semana. Aquela coisa de ansiedade. Já quero ver o outro.
O que mata é a ansiedade. Então, beleza, gente. Valeu aí pela noite de hoje aí, aqui no Anime Du. Voltaremos em breve aí com mais ideias de anime. É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu, abração, galera.